Olá, se você está aqui no meu canal, é porque eu tenho certeza da sua aprovação. Nós vamos trabalhar a partir de agora a quarta aula sobre a teoria geral dos atos administrativos. Tema, gente, que nós sabemos que é cobrado em todo e qualquer concurso. E quando cobra, meio mundo de gente erra, mas você não vai errar não, você vai acertar tudo, tenho certeza disso daí. A nossa sistemática será a mesma das demais aulas. Nós vamos trabalhar doutrina, jurisprudência e resolver várias questões, tá bom? Segue a vinheta aí! Vamos lá então, gente, as espécies dos atos administrativos, assunto que vai estar aí na sua prova, e você vai acertar, tá bom? Mas vamos aqui então, ó, iremos trabalhar a classificação dos atos administrativos, já estamos na aula 4, se você não assistiu às demais, obrigatoriamente você tem que ir lá na aula 1. Aula 1, aula 2, aula 3, para chegar aqui na aula 4. E eu sou o professor Rodrigo Cardoso. Vamos aqui, gente, primeira classificaçãozinha que nós vamos trabalhar, ó, quanto aos destinatários, tá? Quanto aos usuários do ato administrativo. Aí, gente, o ato, ele pode ser geral ou individual. É muito simples isso. O ato geral é aquele que atinge um número indeterminado de pessoas. Enquanto o ato individual é aquele que a gente consegue individualizar o seu destinatário. Olha um exemplo. A sua nomeação, eu tenho certeza que vai acontecer, não vai? Olha lá, é um exemplo de um ato individual, porque a gente consegue identificar o destinatário daquele ato administrativo. Outro exemplo, uma resolução lá do Código de Trânsito que disciplina, que explica como que deve ser confeccionado o capacete. Vejam só, gente, é uma resolução de trânsito, um ato administrativo que vai atingir todas as pessoas que andam de moto aqui no Brasil, tá vendo? Então, gente, aí é um ato geral. A gente não consegue individualizar. Um ato que proíbe a abertura do comércio, tá? Olha lá, gente, é um ato geral, né? A gente não sabe quantas pessoas aquele ato irá atingir naquele momento, tá bom? Mas vamos às características, então. Olha aqui. Primeiro dos atos gerais. Comandos gerais e abstratos, tá? Não possuem destinatários específicos, atingem toda a população, todas as pessoas que estiverem sob a sua disciplina. Exigem, olha aqui, publicação no meio oficial, gente, para produzir efeitos. É o caso, olha aqui, de decreto, tá? Decreto, resolução. Pode ser uma portaria, tá vendo? Geral. Olha lá, uma portaria que estabelece o horário de funcionamento de um órgão. Eu sei lá quantas pessoas tinham intenção de ir naquele órgão, tá vendo? Nós vamos ter aqui também regimento interno, ó, de tribunal, tá? Tá vendo, gente? São atos gerais, atos abstratos, que vão atingir um número indeterminado de pessoas. Impossibilidade de impugnação por meio de recurso administrativo. Então vejam só, não tem como eu, Rodrigo, impugnar um decreto, impugnar, por exemplo, uma resolução, impugnar um regimento interno, isso não, tá bom? Vamos aqui. Prevalência sobre o ato administrativo individual. Então nós temos aqui o ato geral, tá bom? E o ato, ó, individual. Vamos considerar, gente, um ato administrativo geral que proíbe a comercialização de bebida alcoólica perto ali de escolas, tá? Então o prefeito falou, ó, 500 metros de escola não pode mais vender bebida alcoólica. Isso é um ato geral, não é? Mas tem o alvará de funcionamento daquele barzinho que fica próximo à escola. O que é que vai prevalecer? O ato geral ou o ato individual? Daquele particular que tem lá o seu comércio. É o geral, tá vendo? Então, se tiver ali um conflito, prevalece o ato geral, perfeito? Olha aqui, gente, impossibilidade de impugnação judicial, diretamente pela pessoa lesada. Podem ser impugnados por ação direta de inconstitucionalidade,
pelos órgãos e autoridades legitimadas. Então, eu, Rodrigo, não posso propor uma ação judicial, a ação não será aceita, para impugnar, para tentar anular um decreto, não, tá? Não tem como eu, Rodrigo, tentar anular uma resolução aí do Detran. Só pode ser questionada através de ADIM. Eu, Rodrigo, posso propor ação direta de constitucionalidade? Não, eu não posso não. Mas vejam só, eu trouxe as pessoas que podem aqui, tá? Vamos entrar lá no direito constitucional, tá? Vejam só, não é minha matéria, né? Direito constitucional, você estuda com meus amigos, não é verdade? Como, por exemplo, o professor Agonê, o professor Wellington Antunes, o professor Luciano Dutra, né? Que compõem lá a cadeira de Direito Administrativo, lá do Gran Cursos, onde eu trabalho. Mas vamos aqui entrar na matéria deles. Não ficam bravos não, tá? Olha aqui. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ó, a ação direta de inconstitucionalidade de lei, olha aqui, ou de ato normativo federal ou estadual. Então, quem julga a ação direta de inconstitucionalidade de lei, o que interessa para a gente é a segunda parte, né? Ó, de ato normativo. O ato normativo é um simples ato administrativo. Então, compete ao STF. Agora, gente, quais as autoridades que podem propor ação direta de inconstitucionalidade? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, tá vendo? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, o PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Porque, gente, já que eu falei em ação direta de inconstitucionalidade, eu quis trazer aqui para você quais são as pessoas legitimadas para propor essa ação, tá? Só isso mesmo, viu? Vamos lá, olha os atos individuais, gente. Qual que é o objetivo aqui, ó? Destinatários determinados ou determináveis. Então, gente, pode ser um único destinatário, que eu consigo determinar e individualizar naquele momento, mas pode também atingir várias pessoas, desde que eu consiga individualizar cada uma delas. É aquilo que eu falei, a sua nomeação é um ato individual, vai atingir você. Mas vamos considerar que o órgão venha nomear 50 candidatos, 50 aprovados ao mesmo tempo. Acontece, né? Uma nomeação conjunta? Pois bem, é um ato individual. Ah, professor, mas espera aí, acabou de falar que, né, o ato atingiu 50 pessoas, não tem problema. A questão é que eu consigo individualizar cada destinatário do ato administrativo. Ó. Eu consigo se individualizar o nomezinho de cada um. Aí é considerado um ato individual, tá? Uma multa de trânsito atinge aquela pessoa, não é? Então é um ato individual, tá? A derrubada de uma construção irregular é um ato individual. A concessão de uma CNH é um ato individual, tá vendo? Nomeação de 50 candidatos é um ato individual também, tá bom? Porque eu consigo nomear cada um dos seus destinatários. Mas vamos aqui, ó. Admitem impugnação, né, por recurso administrativo ou então por ação judicial. Eu coloquei aqui como exemplo o mandato de segurança, ação popular, as ações ordinárias, as ações comuns, né? Quando forem produzir efeitos externos, necessitam ser publicados na imprensa oficial. Ok, gente, então primeira classificação é essa, é muito simples. Diferença de ato individual de ato geral. Agora sim, isso daqui cai bastante, ó, quanto ao regramento dos atos administrativos. Gente, o ato vinculado
Todos os elementos são determinados pela lei. É algo mecânico. A lei diz como que o ato vai iniciar e como ele vai terminar. Já o ato discricionário, não. A lei dá opções para o agente público agir, tá? A lei dá alternativas para o agente. Olha um exemplo, uma multa ambiental que o valor é de 10 a 100 mil reais. Vocês já viram isso daí? É sempre assim essas multas, né? Ambiental, PROCON, sempre tem isso. Gente, o quantitativo exato, o valor exato da multa é uma questão discricionária. O administrador vai observar o tamanho do prejuízo que causou à sociedade, as condições econômicas de quem vai receber a multa, tudo isso será avaliado na hora de aplicar, tá vendo? É uma valoração subjetiva do agente público na hora de praticar lá o ato administrativo. Agora, o ato vinculado não é algo mecânico. Aconteceu o fato, obrigatoriamente a lei determina a prática do ato, tá? Mas vamos aqui fazer uma anotaçãozinha para fixar aí para você. Então, gente, um ato vinculado, ó, a lei não deixa opção. Ato discricionário. A lei concede opção. Olha aqui, alternativa para o agente praticar o ato. Vejam só, gente, para que um ato seja praticado, primeiro tem que ter ocorrido o quê? Um fato, tem que ter acontecido alguma coisa. Aí você, agente público, vai enquadrar o fato aonde? Na lei, princípio da legalidade, não é verdade? Para praticar um ato tem que enquadrar ele na lei. Aí se a lei determinar, olha aqui, determinar a prática do ato, o ato ele vai ser vinculado. Se a lei conceder opções, olha a diferença. Opções, alternativas. Aí estamos diante de um ato discricionário. Perfeito? Gente, o que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Nós temos que identificar lá nos elementos do ato administrativo, a nossa segunda aula, quais são os elementos vinculados e quais são os elementos discricionários. Quando a banca quer apertar um pouquinho, quando o cara que elabora lá a questão fala assim, eu vou colocar uma questão que todo mundo vai errar, aí ele vai lá e coloca o que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá bom? Mas você não vai errar isso não. Vamos lá, meus queridos. Vamos relembrar então os elementos do ato administrativo agora, ó. Nós temos aqui a competência, a finalidade, a forma, o motivo e, por fim, o objeto. Então, nós temos aqui esses elementos dos atos administrativos. Está lá na segunda aula, você tem que, que ir lá se você ainda não viu. Aí, gente, de um lado, ato vinculado, de outro aqui, ato discricionário. Perfeito? Olha lá, fica bem fácil de você lembrar. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados, tá? A lei indica, estabelece como que o ato vai iniciar e como ele vai acabar, sem deixar qualquer valoração subjetiva para o agente público. A lei diz assim, aconteceu aquilo, você tem que fazer isso. Por exemplo, cinto de segurança. Se o condutor for pego aí dirigindo seu cinto, automaticamente tem que fazer o quê? Praticar o ato, a multa. Tem como a gente valorar aquela situação? Falar assim, deixa eu ver se eu aplico ou não aplico a multa? Não.
tá bom? É mecânico, acabou a história. Agora nós vamos para o ato discricionário. Olha aqui. No ato discricionário, gente, os 3 primeiros elementos são vinculados também. Por quê? A competência para praticar o ato discricionário, o agente competente, é aquele que a lei indica. Finalidade de todo e qualquer ato vinculado ao discricionário é atender ao interesse público. Forma, tá vendo? Também é um elemento vinculado. A lei estabelece as formalidades exigidas para a prática do ato. Agora, gente, o que dá discricionariedade para o ato é isso daqui, ó. O elemento motivo, ele é discricionário. O elemento objeto, também. Agora, por quê, gente? Quando eu, agente público, enquadro o fato na lei, e a lei me dá opções, né? O objeto também será discricionário. Vamos imaginar que a lei autoriza a interdição ou a aplicação da multa. Tá vendo? Aconteceu o fato, eu enquadro o fato na lei, eu posso escolher qualquer um desses 2 objetos, tá? Então, por isso que o elemento objeto também é discricionário. Eu vou poder escolher qual o ato a ser praticado. E, na verdade, o objeto é justamente o quê? O próprio ato administrativo, perfeito? Então, lembre disso lá. Agora, gente, esses 2 elementos aqui, quando discricionários, recebem o nomezinho, que nós chamamos, olha aqui, de mérito administrativo. Mérito administrativo nada mais é do que a conveniência ou a oportunidade, tá vendo? De praticar o ato administrativo. Então, gente, lá no ato discricionário, esses 2 elementos são discricionários. E esses 2 elementos nós chamamos, a doutrina chama de mérito administrativo, que é a oportunidade, a conveniência para praticar o ato administrativo. Perfeito? Gente, em algumas leis, tá, alguns estatutos, vem autorizar o parcelamento de férias do servidor. Fala assim, ó, o servidor poderá parcelar suas férias, por exemplo, em 2 períodos, 3 períodos. Esse poderá nos dá a ideia que aquele ato é vinculado ou discricionário? É discricionário, não é? O servidor pede, o chefe vai avaliar se pode ou não realizar o parcelamento, tá? Licença para tratar de interesses particulares, né, que tem aí em quase todo o regime jurídico no Brasil. Olha o que sempre a lei diz. Poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesses particulares, tá vendo? Esse poderá nos dá a ideia que o ato a ser praticado é vinculado ou discricionário? Discricionário, tá vendo? Ó, poderá. Então quer dizer que o órgão pode ou não conceder ali a licença, tá? Vamos então, gente, tranquilo aqui, tudo certinho. Vamos passar então para uma questão, ó. Dentro dos limites legais, o ato administrativo vinculado, olha o vinculado, permite ao administrador fazer juízo de valor. Espera aí, gente. O ato vinculado, aquele ato mecânico, permite ao administrador fazer algum juízo de valor? Tá errado. É o ato discricionário que permite isso daqui. Vamos lá. Devido a inúmeros atrasos na entrega de serviços de uma empresa contratada pela administração pública, foi aplicada, ó, uma sanção administrativa de advertência, conforme previsto em legislação. Então, aplicou uma advertência. Por não ter resolvido a problemática após um período de tempo, a administração pública irá valer-se de aplicação, ó, de multa. Agora vai aplicar uma multa, engrossou o caldo. Na forma prevista no contrato, e olha aqui, de 5% a 10% do valor total do contrato.
Gente, então a multa pode ser de 5% a 10%, tá? Então, dentro dos limites permitidos em lei, o administrador vai escolher se a multa é de 6%, se é de 7%, se é de 8%, tá vendo? 9%, tá? 9,5%, não pode? Então, dentro do limite aqui autorizado em lei, o agente pode escolher qualquer valor aqui da multa. Agora, gente, a aplicação dessa nova sanção pode ser classificada como um ato administrativo vinculado? Vejam só, gente, se a multa fosse ali de 5% e ponto final, aí sim era uma atividade vinculada, não tem como ser diferente. Agora, quando a lei dá opções alternativas, aí sim passamos a uma atividade discricionária, não é isso? Então vejam só, gente, letra B, né? É um ato discricionário, tá? Que não, né? Vinculado não, tá bom? Perfeito. Olha lá mais uma. Na discricionariedade administrativa, o agente possui alguns limites na ação voluntária. É lógico, né? Gente, a discricionariedade pode ser utilizada dentro dos limites da lei, tá? Se a multa é de 5% a 10%, pode o administrador aplicar uma multa de 11%? Não. Aí a multa é ilegal, tá bom? Então, sempre atendendo à lei. E vamos lá. Tais como o ordenamento jurídico estabelecido para o caso concreto, a competência do agente ou do órgão. Agora vamos lá. Então, gente, ó, na discricionariedade, o agente possui alguns limites, tá? Alguns limites a essa discricionariedade, a essa ação. Tais como o ordenamento jurídico, né, estabelece regras para o ato discricionário, e também a competência do agente ou do órgão. Competência é sempre elemento que nós falamos, vinculado, seja no ato discricionário ou então no ato vinculado, tá? A lei diz qual agente ou quais os agentes, qual órgão que é competente para praticar aquele ato. Agora, qualquer ato promovido fora desses limites será considerado arbitrariedade na atividade administrativa. Isso mesmo, né? Linda essa questão, né, gente? Perfeito. Vamos lá, vamos aqui, continuando. Olha lá, gente, então, por favor, tá? Entenderam a diferença de ato vinculado para discricionário? Vamos ver, Tigrinho, você entendeu? Olha o Tigrinho aqui, gente. O Tigrinho entendeu, ele disse, tá? Tigrinho, você tá sabendo tudo sobre ato discricionário vinculado? Olha aqui, ó. Sim, tá vendo? Você entendeu também, né? Vamos colocar nosso mascote aqui, ó. Aí, Tigrinho, fica aí. O Tigrinho vai passar no concurso, é rápido. Ele vai assistir todas as minhas aulas, tá? Nós vamos gravar outros cursos, né, gente? Logicamente, viu? Esse é o primeiro, né? Vamos lá. Vamos aqui falar quanto à formação do ato administrativo. Vou pegar uma água aqui, né? Que eu tô falando demais, não é verdade? Vamos lá então, gente, quanto à formação dos atos administrativos. Ele pode ser simples, pode ser complexo ou pode ser composto. Só 3. É muito fácil isso, meu Deus do céu. O ato simples depende da manifestação de vontade de um único órgão ou autoridade. Só um, não precisa de mais, tá? Alvará de licença para construir, é emitido lá pela prefeitura. Precisa de mais alguém? Não, só da prefeitura. Tá vendo? A sua nomeação precisa de quem? Do órgão onde você passou o concurso, tá? A emissão de uma multa de trânsito depende de quem? Do Detran. Não só um órgão ou entidade ou agente público. No ato complexo, não. Há necessidade de vontade de mais de um órgão que, somando, tá, essas vontades, vão formar um único ato administrativo. Vamos a um exemplo, ó. Portaria interministerial. Você já viu isso daí? 2 ou mais ministérios formam uma única portaria.
Então, exemplo, o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça vão criar uma única portaria. Tem que ter a assinatura dos 3 ministros. É o que chamamos de ato complexo, tá? O que cai bastante, gente, é a aposentadoria, que também é um exemplo de ato complexo. Precisa da manifestação do órgão onde o servidor trabalha, precisa também da manifestação do respectivo Tribunal de Contas, tá? Essas duas vontades vão formar, ó, o triângulo aqui, um único ato administrativo. Vamos considerar o TRT, tá? O professor Rodrigo vai aposentar. Olha que coisa boa, né? Será que eu tenho tempo para aposentar? Ó, eu trabalhei antes de estar no serviço público 5 anos, ralando essa ativa privada, né? Sofrendo, patrão mandando toda hora, na verdade, ganhando pouco. Mas a vida é assim, depois melhorou, né? E 20 anos de serviço público, então já tem 25 anos. Tem 12 anos que eu trabalho no Gran Cursos, então 25 com 12, 37. Eu posso somar tudo e aposentar amanhã? Não, não é bem assim não, né? Não tem como somar isso, né, para juntar aí os dois períodos, né, e aposentar, né, gente? Cada qual no seu quadrado. Uma aposentadoria vai ocorrer pelo sistema geral de Previdência Social, que é a do Gran Cursos, né, que é do INSS, e a outra vai ocorrer pelo regime próprio de Previdência, que é a do servidor público, tá? Mas vamos lá, gente. Então, precisa de manifestação de vontade do TRT, manifestação de vontade do TCU, que vão formar um único ato administrativo, tá? Vamos lá, gente. Vamos entender isso então, para a gente resolver um monte de questões também. Primeiro, ato simples. Olha aqui. Manifestação. Tudo é assim, tá? Manifestação. De único órgão ou agente. Agora, ato complexo. Vou mudar até a cor. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Aí. Aqui. Eu vou mudar a cor aqui. Ato complexo, gente. Manifestação. De 2, olha a diferença. Ou mais órgãos. Então, manifestação de 2 ou mais órgãos ou agentes, né? Tanto faz aqui. Que vão formar um único ato. Agora, o ato composto. Nós vamos ter aqui uma vontade principal e outra acessória. Acessória, lá na sua prova banca pode colocar como instrumental. Vamos aqui, gente. Olha um exemplo para o ato complexo. Portaria interministerial envolvendo, ó, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, tá vendo? Os 3 ministérios vão formar um único ato administrativo. Aposentadoria, manifestação de vontade do órgão, vamos imaginar TRT, manifestação de vontade do TCU, que vão formar, ó, um único ato administrativo. No ato composto, há uma vontade principal, que é essa vontade aqui, e outra vontade aqui no meio do caminho, que é justamente uma vontade acessória, instrumental, tá? Que vai ratificar, homologar, confirmar. Tá vendo? O ato, e aqui nós vamos ter então a prática do ato administrativo. Gente, imagine, considere uma portaria, tá, do ministro da Educação, mas que tem que ter também a homologação, a aprovação do presidente da República.
Esse segundo ato lá do presidente é o que nós chamamos de ato instrumental, tá? É o ato que vai apenas confirmar a vontade é do ministério, mas tem que ter a assinatura lá também do presidente, tá vendo? Esse sim é o exemplo de ato composto, perfeito? Difícil, gente? Não, né? Muito fácil isso daqui. Vamos trabalhar questões para a gente ver como que isso cai. Ah, olha aqui, antes de mais nada, eu trouxe a súmula número 278 do TCU, que diz assim, ó: os atos de aposentadoria, reforma e pensão têm natureza jurídica, olha aqui, de atos complexos, tá vendo? É isso que eu queria falar com você, tá? Vamos lá. A aposentadoria do servidor público configura-se como ato administrativo complexo. Responda essa aí para mim. Não vou responder, não. Olha lá, leia de novo. Um minutinho para você ler. E aí, gente? É complexo mesmo? Certinho, né? Opa, caneta aqui parou de funcionar. Deixa eu arrumar ela aqui. Opa. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar aqui, gente. Beleza. Aí, sim, agora ela voltou aqui. Às vezes ela para. Olha lá, gente, é complexo? É complexo, tá? Então, certinho. Vamos à próxima. Faça a leitura e responda para mim, por favor, essa questão. Vou te ajudar, não. Faz sozinho. Gente, tem como errar isso daqui? Não tem como não. Pelo amor de Deus, tá? Se você errar isso daqui, eu vou ir na sua casa brigar com você, tá? Prova de agente de polícia, ó. Polícia Civil do Estado de Goiás, banca CESP, tá? Vamos lá. Essa eu vou fazer aqui. Procurador de contas, né? Um dos concursos mais difíceis que nós temos no Brasil, não é verdade, gente? Esses concursos aí, né? Procurador de contas, procurador de Ministério Público, auditor, tá? Geralmente a remuneração já começa com 30 mil, viu? Esses concursos aqui. Ah, professor, eu quero passar no concurso logo de 30 mil. Gente, a vida não é desse jeito, não, né? Você vai ter que ralar primeiro. Geralmente é assim. Geralmente rala no cargo de nível médio, aí você vai melhorando, na verdade. Passa em outro concurso envolvendo nível superior, aí você tá lá estudando, aí fala assim, opa, eu já sei como é que é para passar em concurso, eu vou começar de novo, vou fazer concurso de novo. Aí sim, geralmente passa no concurso desse top, lá de 30 mil reais, tá bom? Eu comecei ralando lá embaixo, a gente vai subindo, gente, é desse jeito, tá? Os degraus da carreira, né? Ninguém, é muito difícil, raramente alguém já passar no concurso desse daqui de 30 mil reais, tá bom? Oh, meu Deus, se tivesse acontecido isso comigo, né? Tinha poupado muito tempo, não é verdade? Mas vamos lá, tá, gente? Tudo dá certo no final. No contexto da apreciação e do controle dos atos de concessão, de novo, olha lá, de aposentadoria de servidores públicos, a posição majoritária do STF é a de que a concessão de aposentadoria é um ato jurídico. Tudo bem, é um ato jurídico. Lembra que nós falamos isso na nossa primeira aula, que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, tá? Então, é um ato jurídico, tudo bem, perfeito, praticado unicamente pelo Tribunal de Contas? Não, gente, precisa da manifestação do órgão que o servidor trabalha e do Tribunal de Contas, né? Então isso aqui tá errado. É um ato administrativo simples? Não é simples, não. Precisa de manifestação de dois órgãos. Instantâneo, nem existe essa classificação instantâneo. Composto, gente, não é composto, nós vimos, né? Complexo, sim, e só se aperfeiçoa com o registro do ato no Tribunal de Contas, tá? É isso daqui, ó. Letra E é a alternativa correta. Vamos lá, gente. Faça essa, por favor, tá? Faça essa aí, não vou te ajudar, não. Vou tomar água, você vai trabalhar, eu vou tomar água.
Prova de cartório, gente. Concurso aí top, né? Nós sabemos disso daí. Mas vamos lá. O ato que decorre da manifestação de vontade de um órgão, mas depende da verificação, tá vendo? Da ratificação, da homologação por outro, né? Por parte de outro, para se tornar exequível, ou seja, para produzir seus efeitos jurídicos, é classificado como ato. Então, nós vamos ter aqui, ó, manifestação de vontade de um órgão, tá vendo? Aí nós vamos ter a prática do ato aqui. Depende da verificação de outro órgão. Então, esse verificação aqui é a mesma coisa que aprovação, né? Homologação, tá vendo? Então, aqui sim nós vamos chegar a ato composto, tá, gente? Linda essa questão, né? Mais bonita do que uma música da Marília Mendonça, né? Vamos aqui outra, gente, prova de auditor da Receita Estadual, né? Também é um concurso que geralmente começa com 20 e poucos mil e chega lá no final de carreira com 30 mil reais. Isso acontece, ó, você tá ralando aí, trabalhando, você vai passar no concurso, já tá trabalhando. Trabalha 8 horas e recebe 4 mil reais por mês. Pô, legal, gente, poxa, bacana, né? O serviço aí público, recebendo esse valor, tem férias, tem 13º, tem progressão na carreira, estabilidade, um monte de coisa boa, ótimo. Mas aí sai um concurso aí na sua cidade, no seu estado, para ganhar 10 mil reais, tá? E para trabalhar só 6 horas. Eu falo assim, peraí, né? Uai, gente, 10 mil para trabalhar 6 horas... Tá muito melhor que o meu aqui. O que você vai fazer? Voltar a estudar para concurso, né? Geralmente a galera faz isso, tá? Principalmente mulher. Por quê? Homem não liga para dinheiro, né, gente? Nós ligamos pro amor, por carinho, pela compreensão, pelo afeto, né? Nós temos outros. Agora, mulher não. Quer comprar bolsa, quer comprar sapato, comprar perfume. Aí a mulherada cresce o olho e fala, opa, eu vou ganhar 10 mil para comprar um monte de bolsa e sapato, né? Nem usa mais conta, tem que comprar. Gente, aí vejam só. Aí você vai lá e passa e começa a trabalhar nesse concurso aí. Ótimo. Aí passa um tempinho, sai um concurso desse de auditor. Fala assim, poxa, né? Eu tô trabalhando 6 horas aqui ganhando 10. Saiu o concurso de auditor, lá trabalha 6 também, só que a remuneração inicial é 20. Aí você fala, ah, não tem jeito não. Eu já aprendi a passar em concurso, esse é o jeito que eu tenho que fazer. O que a pessoa faz? Começa a estudar de novo, tá? E é assim, até chegar onde o sujeito quer, tá bom? Vai dar certo, viu, gente? O mais difícil é o primeiro, viu? O mais difícil é o primeiro. Quando um determinado administrador público edita um ato administrativo, mas este só começa a produzir efeitos após a ratificação, olha aqui, ou homologação, tá, por outra autoridade, está-se diante de ato administrativo. Vamos imaginar, o secretário de Estado praticou o ato, só que esse ato, ele só será exequível. A gente vai ver daqui um pouco o que é exequível. É o momento do ato produzir seus efeitos jurídicos. Só será exequível se tiver aqui no meio do caminho, ó, a ratificação, a homologação, a confirmação de outra autoridade. Nós já falamos, ó, é o ato composto, tá? Gente, a letra A, ato condicionado, cuja vigência somente se inicia após a ratificação ou homologação. Existe, gente, essa classificação de ato condicionado? Isso não existe, não. Olha o que a FCC colocou aqui. Ato bilateral, gente, isso daqui é a mesma coisa que contrato, tá? Não é nem ato, porque ato é unilateral, nós já falamos. Composto, olha que maravilha aqui, ó. Pois, embora já exista e seja válido, não é exequível.
antes da manifestação da segunda autoridade, tá? Ou seja, ele não produz ainda seus efeitos jurídicos antes da manifestação da assinatura da segunda autoridade. Gente, tá aqui, ó, certinho. Olha a letra D. Complexo ou composto, existe um ato que seja os dois ao mesmo tempo? Não. A letra E, subordinado, existe essa classificação? Também não, tá vendo? Vamos aqui. Na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação de vontade, ó, que é o tema que estamos trabalhando, ó, quanto à formação de vontade, prova da ABIN. Segundo o qual, o ato pode ser simples, pode ser complexo ou composto. O ato complexo, vou mudar até a cor aqui da caneta, tá? Eu gosto de mudar a cor da caneta. Vou colocar aqui o verdinho. O ato complexo se apresenta como a conjunção de vontade de dois ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo e finalidade. Olha que maravilha, gente, nós vimos isso agora. Ato complexo, né? Representa a junção, a conjunção de vontade de dois ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato administrativo. Olha que maravilha. Isso é mais lindo do que uma música, né? Do que uma música aí, vamos ver de quem, né? Ah, detalhe. Se você acertar todas as questões que temos aqui na nossa aula, você me manda um direct lá no meu Instagram, que você vai ganhar um presente. O que você vai ganhar? Um CD do Giliardi, tá? Com todas as músicas dele, ok? Então, acertando tudo, vai ser premiado com o CD do Giliardi, tá? E você vai ganhar também, sabe o quê? Uma inscrição gratuita no meu Instagram. Não vou cobrar nada, tá de graça. Pode ir lá à vontade, filho. Oh, esses prêmios estão muito ruins, tá? Tem que melhorar, né, gente? Mas depois eu vou sortear umas canecas aí do canal, tá? Vamos lá. Ai, meu Deus. A doutrina entende que os efeitos produzidos durante a formação do ato administrativo denominam-se efeitos. Olha aqui, gente. Talvez você já tenha, né, trabalhado isso anteriormente sobre os efeitos prodrômicos do ato administrativo. É o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que traz essa palavra, tá? Efeitos prodrômicos do ato administrativo. É um efeito preliminar do ato. Esse efeito ele está presente nos atos compostos e nos atos complexos. Porque vejam só, nós temos o ato composto. A manifestação de vontade da primeira autoridade já está aqui, já tem o ato. Tá vendo? Enquanto esse ato ele não é ratificado, nesse meio tempo, nós vamos ter o que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de efeito prodrômico, ou seja, o efeito inicial, o efeito preliminar do ato. Aí, quando a autoridade lá confirmar, aí nós vamos ter o ato administrativo prontinho. Mesma coisa lá no ato complexo. Manifestação de vontade, por exemplo, da Secretaria de Educação, já praticou a sua vontade. Aí até que a outra secretaria venha manifestar a sua vontade, esse efeito preliminar, tá, é o que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de efeito prodrômico, tá? Só isso daí. Às vezes isso cai em prova e todo mundo erra porque acha esse nome difícil e pensa que não vai saber nunca o que é isso. E eu já falei para você, nada mais é do que o efeito preliminar do ato administrativo. Só isso daí. E esse efeito está presente no ato complexo e no ato composto. Ponto final. Então vamos aqui, ó. A doutrina entende que efeitos produzidos durante a formação do ato administrativo, tá vendo? Denomina-se efeitos, ó, preliminares ou prodrômicos, tá? Ficamos aqui com a letra C, que é a alternativa correta. Gente, quanto ao objeto do ato administrativo, olha aqui.
Aí nós vamos ter o ato de império, o ato de gestão e o ato de expediente. Ah, professor, direito administrativo é difícil. Gente, não é difícil, não. É muita coisa fácil, tá? Ai, professor, eu queria Eu não vou nem falar porque essa palavra para mim é um palavrão, tá? Não vou falar não, porque eu não falo palavrão, tá? Gente, nunca você vai pensar nisso, viu? Tem que ter força de vontade. Todas as vezes que eu reprovava em um concurso público, eu juro para você, eu juro, que no dia seguinte eu acordava, cara, e falava assim, chateado mesmo, mas falava assim, eu vou conseguir, tô nem aí não. Não passei naquele, é porque não era para passar não. O melhor eu vou passar é lá na frente, tá? Gente, eu pensava dessa forma, tá? Começa a pensar assim também, viu? Se não deu certo nesse concurso que você estava querendo, não era o seu concurso. Coisa melhor virá. Agora, se você parar de estudar, aí acabou, tá? Acabou sua chance. Por favor, tá? Tem que continuar sempre cabeça levantada, tá? É difícil? É difícil, mas dá certo. Se você desistir, aí pronto, aí acabou o nosso sonho, tá? O meu e o seu, tá bom? Vamos fechar aí essa corrente, tá? Vamos lá? Tá, o que eu estava falando? É ato de império, gente. Quanto ao objeto, tá? O conteúdo do ato administrativo. O ato de império é aquele que é praticado com a supremacia da administração em relação ao particular, tá? Esse ato de império coloca a administração numa posição privilegiada, ok? Uma relação vertical. Aqui vamos ter como exemplo a interdição, tá? Os atos lá do poder de polícia, viu? Uma fiscalização, a apreensão, aplicação de uma multa, viu? Proibição que circula carro em determinada rua, né? Proibição que as pessoas saem de casa em determinado horário. Olha aí, gente, tudo isso é ato de império. O ato de gestão, olha o nome de gestão, é o ato de gerir, de cuidar da coisa pública, tá? Pense, gente, que a administração seja um grande condomínio. Todo condomínio tem um síndico, não tem? Tem sim. E esse síndico, que é o administrador público para a gente, vai praticar vários atos de gestão. Ele vai contratar pessoal, olha lá o síndico, vai contratar alguém para reformar um prédio, vai fazer doação de bens, tá vendo? Esses atos, tá? De cuidar da coisa pública, de cuidar dos bens do condomínio. Esse que é o ato de gestão. E o ato de expediente é aquele ato, tá, de rotina do órgão, como protocolo, tá, recebimento de uma petição, pegar uma petição, digitalizar e colocar lá no processo, tá? São atos que não têm qualquer poder decisório, tá bom? É apenas um ato ali instrumental para alguém decidir lá na frente. Esse que é o ato de expediente. Bom, vou anotar isso aqui para você, tá? Então vamos lá, gente. O ato de império, olha aqui. Ele é praticado com uso da supremacia sobre o administrado. Administrado é o particular, né, gente? Ato de gestão é praticado sem usar, tá vendo? A supremacia. Qual que é o objetivo? Ó, administração dos bens e serviços públicos. Ato de expediente. Olha aqui. Dar andamento a processos e papéis. Gente, representa aqui, ó, essa tela ela é tão sensível, gente. Papéis. Representa
ato de rotina, tá? Ato de rotina do órgão, tá bom? É isso daí então, gente. Agora vamos falar quanto à eficácia do ato administrativo. O que é isso? Ó, é quanto ao momento, gente, do ato produzir seus efeitos jurídicos. Olha lá a sua nomeação. A partir do momento que o ato for publicado, ele já é um ato eficaz, ou seja, já autoriza você a assinar o seu termo de posse, tá vendo? Então, gente, o ato eficaz é aquele ato que já está apto para produzir efeitos jurídicos. Há também o que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de ato ineficaz. É o oposto disso daí. Considere, o ato foi publicado hoje, tudo certinho. O objetivo desse ato é interditar um parque municipal para fazer uma reforma. Só que essa interdição só vai acontecer daqui a 30 dias. Tá vendo? É um ato ineficaz, um ato que ainda não está produzindo seus efeitos jurídicos naquele momento, tá? Essa que é a diferença, então. O ato eficaz está apto a produzir efeito jurídico, o ato ineficaz é o ato que não está apto para produzir efeitos. Quem leciona esse tema é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e eu trouxe uma redação aqui da obra dele, gente, que é a coisa mais linda do mundo, tá? Você vai ver isso daqui. Olha que coisa linda. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato administrativo, olha aqui, vou mudar a cor, essa cor está muito fraca, é eficaz quando está disponível, tá vendo, para produção de seus efeitos próprios. Ou seja, quando o desencadear de seus efeitos típicos não se encontram dependente de qualquer evento posterior, como condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador a cargo de outra autoridade. Aquele ato que eu falei, né, ele tem um termo inicial para começar. É só daqui 30 dias que o parque vai ser interditado, tá vendo? Aí vamos lá. Eficácia, então, é a situação atual de disponibilidade para a produção dos efeitos típicos próprios do ato administrativo. Gente, que coisa mais linda, né? A redação aqui do Celso Antônio, viu? Não tem como tirar uma letra aqui, não tem como tirar uma palavra que vai desajustar esse raciocínio maravilhoso aqui. Então, quando nós falamos em eficácia do ato administrativo, é justamente o momento do ato para produzir seus efeitos jurídicos, tá? Aí nós vamos ter o ato eficaz e o ato ineficaz. Só isso daí. Agora, né, deixa eu ver aqui. Ah, não. Perfeito, gente. Então, acabamos a nossa quarta aula. Na próxima aula, nós vamos continuar tudo que é importante, tudo que pode ser cobrado em sua prova. Olha a cara de felicidade que o Tigrinho dá com essa aula maravilhosa que nós tivemos, tá bom? Tigrinho, entendeu tudo? Entendeu tudo, viu? É isso então, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, tá? Ajuda o canal do professor a crescer, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário lá no final também, gente. Eu adoro ler o comentário aí, né, de todos. Eu sempre respondo, viu? Muito bacana, eu fico muito feliz, tá? Com esse feedback aí de vocês, tá? Então se inscreva, compartilhe, divulga para os amigos, né? Ative as notificações para quando tiver vídeo novo, você já receber, né? Para você estudar cada vez mais, tá? Gente, você tá com a parte mais fácil, a parte mais difícil foi a minha. Vejam só, olha aqui, vou até pegar meus livros. Olha aqui, ó. Primeira edição, segunda edição, tem mais aqui, ó. Olha aqui. Terceira edição, quarta edição, quinta edição. Olha aqui. Olha o tanto de livro que eu escrevi aqui para aprender o direito administrativo para ensinar para você. Além disso tudo aqui, tem 5 anos de faculdade de direito.
2 anos de especialização, uma especialização em Direito Administrativo, outra especialização em Direito Constitucional. E você não pode esquecer que são 12 anos de sala de aula, tá? Então, e ainda tive que comprar todos os equipamentos aqui para fazer a aula. Tá vendo, gente, que eu fiquei com a parte mais difícil, tá? Então eu peço para você, estude muito, que tudo vai dar certo, tá? Gratidão por sua presença, estamos juntos, namastê, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tá?